Caros amigos, estamos iniciando mais um vídeo, continuando a história da pré-TFP. E eu recebi um comentário no meu último vídeo, muito interessante, que me dá o gancho justamente para falar um pouco mais da atuação do professor Plínio. Na verdade, abrir mais o horizonte sobre a sua visão da igreja e, principalmente, na década de 1930, do ressurgimento do modernismo. O mesmo modernismo condenado por São Pio X, que depois se transformou no progressismo. E esse comentário dizia, eu não sei se ele foi deletado, a questão é que eu não encontrei mais o texto lá no vídeo, mas eu me lembro que a linha de raciocínio dizia o seguinte, que Dr. Plínio não combateu a reforma litúrgica. Então, é interessante nós enxergarmos que os tradicionalistas, os diversos grupos tradicionalistas, eles veem apenas como grande mal a reforma litúrgica, a missa nova. Não que isso não seja grave, evidentemente, que por trás tem o jogo demoníaco, satânico de Satanás, que quer destruir, ou tentou destruir a Santa Missa. Por quê? A Santa Missa é a renovação incruenta do sacrifício do Calvário. Então, para matar no católico a fé, era preciso destruir a missa. Então, chegaram a esse ponto de tentar destruir a Santa Missa. Mas a visão do professor Plínio Corrêa de Oliveira é muito mais ampla, muito mais profunda. Então, ele compreendeu todo o jogo demoníaco, todo o jogo da traição, como disse o Papa Paulo VI, a fumaça de Satanás que penetrou até no templo de Deus. E o professor Plínio enxergou isso, não foi décadas depois. Ele viu antes mesmo de acontecer e deu o grande brado de alerta. Mas ele não foi ouvido. Esta é a questão. E a influência dele na resistência católica, na resistência contra a renovação litúrgica, o progressismo, historiadores reconhecem, autoridades da igreja reconhecem o seu papel. E aí, hoje, contam a história de Dom Maier, por exemplo, mas apagam da sua biografia a atuação de Dom Maier junto com o Dr. Plínio no combate na década de 1930 até meados de 1970. Parece que Dom Maier surgiu já em Campos, como bispo de Campos. Mas, justamente como bispo de Campos, ele tem grandes lances, e esses lances têm a mão direta do Dr. Plínio. Existe uma frase no livro Um Homem, uma Obra, uma Gesta, que diz que uma mão, agora me foge a frase correta, mas deixa ali nas entrelinhas que houve uma ação, realmente me foge a palavra agora, eu não vou pegar o livro para ler, mas deixando implícito ali nas entrelinhas que a grande encíclica de Dom Maier sobre os problemas do apostolado moderno teve a contribuição do professor Plínio Corrêa de Oliveira. Mas Dom Maier se resumiu a partir da década de 1970 num bispo diocesano. À medida que ele foi se afastando do Dr. Plínio, ele foi também, na mesma medida, se apagando. Então, eu quero mostrar aqui como já em 1930, longínquos anos da década de 1930, o professor Plínio viu o modernismo ressurgindo aqui no Brasil e alertou as autoridades eclesiásticas. Dr. Plínio foi convidado para ser uma das colunas do movimento litúrgico, da renovação na ação católica, e ele não só recusou, mas combateu, denunciou
Principalmente, o grande brado, o grande lance dele na época foi o livro Em Defesa da Ação Católica, que nós vamos falar mais à frente. Então, Dom Plínio diz, né, num livro, justamente nesse livro, Um Homem, uma Obra, uma Gesta, diz: tudo parecia prosperar na Igreja de Deus entre os anos de 1928 e 1935. Transcorria normalmente os anos do pontificado de Pio XI. Então, transcorria normalmente. Mas, de repente, começou a surgir, vindos da Europa, movimentos, alguns bons, mas que traziam uma nova visão da hierarquia, dos costumes, da própria liturgia. E esse movimento foi impulsionado, muito impulsionado aqui no Brasil, pelo Tristão de Ataíde e pelo Sobral Pinto. Sobral Pinto e Tristão de Ataíde foram os grandes impulsionadores do movimento liturgicista, das equipes sociais que vieram da Bélgica. Em 1932, o professor Plínio estava no Rio de Janeiro, ele era deputado federal, e aí ele recebe em uma carta de sua mãe, Dona Lucília, para tratar dos assuntos de família, ver como é que estava o filho. Na época, telefone, muito difícil dar um telefonema, etc. Ou era carta ou era telegrama. E nessa carta ela mandou, presa por um alfinete, um recorte de jornal que falava da visita de um tal professor Garri ao Brasil. E anunciava um pouco ali do que ele ia fazer no Brasil. E alertando o Dom Plínio que aquilo ali parecia uma infiltração nas congregações marianas, né? E justamente, tempos depois, uma agência de notícia começou a anunciar que estava vindo para o Brasil. Deixa eu achar aqui o texto. Esse professor Garri dizia o seguinte, a notícia: encontra-se no Brasil o professor Robert Garri, notabilidade francesa que vem a São Paulo para lançar as equipes sociais, movimento que visa interessar a juventude católica pelo destino dos operários e movimentos e movimentar a fermentação das ideias sociais do Brasil. Ideias sociais, de 1932. O Tristão de Ataíde, então, procurou Dom Plínio e falou: o Garri está para chegar. Você precisa falar com o Garri. Então, eles tinham toda uma ideia de convencer Dom Plínio de aceitar essa nova visão que eles queriam implementar. E sendo Dom Plínio o grande líder católico de São Paulo, já transpondo as fronteiras do Estado para todo o Brasil, era muito importante eles conquistarem Dom Plínio. E ele já era o grande líder da congregação mariana, a juventude católica ouvia Dom Plínio. Então, falou: olha, o professor Garri está em tal hotel Terminus, e gostaria de travar um contato com você. Então, Dom Plínio foi ao hotel, e ali teve uma conversa com esse professor Garri. E ele disse o seguinte para Dom Plínio, que estava no Brasil para lançar o movimento das equipes sociais destinado a conglomerar jovens e capaz de fazer muito bem a juventude católica brasileira, porque a tirava da obsessão dos assuntos de piedade e ajudava a se preocupar também com as questões sociais. Então você vê que já é a visão mais pelo social, tirar a visão de piedade, de devoção, né? Dom Plínio diz que eles diziam que precisava acabar com essa história de ficar fazendo exercícios espirituais de Santo Inácio, devoção a Nossa Senhora, não, tinha que ir para ação, né? Dom Plínio pensou e concluiu o seguinte: não gostou nada da maneira de abordar o assunto, porque, segundo a boa doutrina, o principal é a vida de piedade, a vida interior, a devoção. As outras coisas vêm depois, em segundo lugar. Então, a igreja sempre usou a estratégia de fazer, sim, a caridade, claro,
não negar a caridade, mesmo para os não católicos, os necessitados. Mas o pano de fundo sempre era a conversão das almas, a salvação das almas. Então, fazer o bem material, tendo em vista o bem espiritual. Uma forma de atrair e ali, com jeito, passar a doutrina, dar a doutrina para as pessoas. Mas eles estavam vindo com a ideia diferente. Vamos esquecer toda a questão da piedade. Vamos só pelo social. E é o que nós vemos hoje. Então, quando nós vemos bispos defenderem e celebrarem e propagarem a missa afro, por exemplo, uma nova teologia, a teologia racial, que é 1000 vezes pior que a teologia da libertação, incorporando elementos do candomblé na liturgia. Então isso começou assim. Pequenos sinais. Os bispos não viram. Padres não viram. Por exemplo, o padre Maia, futuro Dom Maia, estava embarcando no integralismo. Dudu Plínio fez um estudo, está lá no site pliniocorreadeoliveira.info, esse estudo de Dudu Plínio mostrando todo o erro do integralismo. A partir daí, Dom Maia tomou a posição e se aproximou mais de Dudu Plínio. Então nós tínhamos já, naquela época, um certo anestesiamento da estrutura, que tinha uma mentalidade não combativa, muito combativa, que não, isso não vai acontecer. E aí, aconteceu. Então, o professor Garri contou que ele tinha participado da Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, e que junto com os outros companheiros, nas trincheiras, eles conviveram com pessoas de diversas classes sociais. Então, ele teve a ideia de dar continuidade a esse trabalho, se aproximando, se misturando com a classe operária. Mas não era, repito, para conversão, afervoramento da classe operária. O que dizia ele? Para os estudantes irem aos bairros operários e conviver com eles. Nesse convívio, se operaria um apostolado fantástico. Davam aos operários algumas noções culturais complementares. Ensinavam-lhes a ler e escrever, mas não vão falar de religião. Então os operários acabavam um dia perguntando: vocês são católicos? E o estudante respondia: sim, sou católico. Então o operário tinha como que uma revelação, e alguns se converteriam. Mas como as pessoas vão se converter se não ouvirem a doutrina? Hoje, por exemplo, nós vemos a juventude, uma visão totalmente errada, agnósticos, ateus, e até católicos que se dizem católicos, jovens que se dizem católicos, são ateus práticos. Por quê? Porque não se ensina mais, né, os novíssimos do homem. O jovem, ele não tem, não descortinam para ele os horizontes da fé, da beleza do católico combativo, da beleza da vida de piedade, não. Então acham que para atrair o jovem tem que ter banda de rock tocando, música lá em ritmo de samba, na liturgia. É um grande engano. O jovem não fica lá um tempo, aquilo ali não preenche aquele vazio que muitas vezes vai se procurar na igreja. Porque não se mostra a beleza de ser católico, a única religião verdadeira. Não se mostra o porquê, o grande sacrifício que nosso Jesus Cristo fez para nos salvar, né? E principalmente mostrar que essa vida é uma vida passageira, é um vale de lágrimas, que a felicidade não está nessa vida, nós nascemos para a felicidade eterna. Então, tudo isso começou ali, com essa nova visão. Não vamos falar de religião. Então, Dudu Plínio perguntou: mas então, esse movimento, professor Garri, é católico? Ele respondeu: no sentido de movimento cristão. Não, cristão. Mas eu queria saber bem, precisamente o seguinte:
é católico ou não? Né? Doutor Plínio colocou o professor Garret contra a parede. Não, respondeu ele. Os católicos devem tomar cuidado de evitar que o movimento apareça como católico. Então, o doutor Plínio diz o seguinte, mas que história é essa, né? Para que deixar os congregados marianos, um movimento brilhante, para se meter nisso? Eles perguntavam. Né? E aí, o professor Garret acrescentou, as equipes sociais atuam nos meios operários também para ensinar-lhes, olha só, a reivindicar os seus direitos. Afinal, eles não podem ficar dependendo de bons patrões que queiram dar-lhes o que é de direito. Os operários ou arrancam seus direitos da mão do patrão ou nunca ficarão bem instalados na vida. É preciso ensinar-lhes esse senso de inconformidade. Então, isso é luta de classes. Isso é o comunismo. Isso é uma ação, uma tática, uma técnica básica do comunismo. A luta de classes, as reformas agrárias, a reforma urbana. Depois, nos anos 80, né, com as comissões de fábrica na Grande São Paulo, as famosas greves lideradas pelo Lula, a autogestão nas fábricas. Né? Então, não tem mais o patrão, o gerente, o diretor, não. Os operários é que vão decidir, né? Autogestão. Doutor Plínio que foi ouvindo a conversa, sorriu muito, e aí falou, professor, o seu movimento é bem visto pela igreja? Claro. O doutor Plínio está vendo que aquilo ali era o comunismo. Aí o professor, muito, professor Garret. Tais arcebispos, tais cardeais, veem muito bem o meu movimento, enquanto movimento leigo, enquanto movimento não oficialmente católico. Eu sou católico, eu tenho vários jovens que são de comunhão diária, mas isto não tem nada a ver com religião. Ora, é justamente o grau, a profundidade da crise hoje, justamente é consequência dessa separação da vida da sociedade, da vida da temporal com a espiritual. Então as pessoas vivem o dia a dia como se Deus não existisse, vão à praia, carnaval, balada, e depois vão à missa. Às vezes vão à missa com as mesmas roupas que vão na balada, nos shows, etc. Então, justamente isso. Perdeu-se a noção do sagrado. Foi tirado da igreja, da liturgia, a noção do sagrado. O respeito, a veneração, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Não, Cristo é nosso irmão. Então, veja que isso que foi trazido da Europa nos anos 30, o doutor Plínio percebeu, sacrificou carreira, sacrificou o seu nome e escreveu o livro Em Defesa da Ação Católica, em 1943, mostrando esses erros. Nós vamos tratar à frente, em detalhe, desse livro, como surgiu o livro, a tese do livro. Então, o doutor Plínio diz o seguinte, é justamente que, com essa ideia, a concepção contra-revolucionária, com todas essas questões sociais, são principalmente questões morais. Então, a concepção contra-revolucionária, todas essas questões sociais, são principalmente questões morais. Se retirar a resolução de tais questões da influência da igreja, caminha-se para a revolução. E é justamente o que aconteceu. Então, quando se tirou a visão religiosa de todos os assuntos, da política, da economia, da vida em sociedade, da cultura, então se retirou a religião, retirou os princípios da religião, os princípios católicos. Aí que nós vemos hoje, não, vamos fazer uma peça de teatro, blasfemando contra Nossa Senhora, contra o Nosso Senhor. Não, é arte. Isso não é. Agora, se você faz uma crítica ao movimento homossexual, à prática homossexual, discriminação. Você vê que a revolução, ela pode atacar o sagrado, atacar a igreja, atacar a pessoa divina de nosso Jesus Cristo, a virgindade de Nossa Senhora, mas nós católicos achamos, não,
E não vamos criar problema. É a mentalidade que foi implementada. E aí, o professor Garri pediu que o doutor Plínio, né, dasse ali, pela sua influência, movimentasse para alguns congregados marianos, entrasse nesse movimento. O doutor Plínio, claro, que não fez isso, né? Ele disse, pois não, professor, eu vou pensar, depois, conforme for, comunico com o senhor. E se despediu. Nunca mais se encontrou com esse professor Garri. Ele foi para o Rio de Janeiro e lá ele fundou essas equipes sociais, protegido e propagado pelo Tristão de Ataíde, que de líder católico, batalhador, tradicional, defensor dos princípios morais, virou um revolucionário. E Dom Plínio diz que Dom Duarte não aceitou, mas, aqui em São Paulo, essas equipes sociais. Mas eles do Rio, como fundaram no Rio, sempre vinham a São Paulo e tentar alguma coisa aqui em São Paulo. A Dom Plínio diz que, desde logo, essas equipes sociais foram promovidas por Tristão de Ataíde. Foi ele quem impulsionou o movimento litúrgico, a ação católica e tudo aquilo que seria depois objeto de minha denúncia no livro Em Defesa da Ação Católica. No carteio de ruptura entre Tristão e eu, e Dom Plínio, a propósito desse livro, ele se eriçava, porque cada letra da obra era contrária às convicções e, sobretudo, ao programa dele, do Tristão de Ataíde. Né? E aí tem um outro fato interessante, que junto com esse professor Garri, vieram umas senhoras, moças belgas, também para atuar, para lançar no ramo feminino as mesmas ideias das equipes sociais. O movimento católico era dividido para moças e rapazes. Então, em 1932, apareceu em São Paulo uma senhora belga, Mademoiselle Adèle Launay, creio eu, professora da Escola Católica de Serviço Social de Bruxelas. O Dom Plínio descreve ela da seguinte forma: essa belga se apresentava de uma maneira bem singular, cabelos pretos, lisos, com um coque atrás, com aparência de pessoa muito bem nutrida, toda vestida de preto, sapatos sem salto, para uns pés de tamanho considerável, ar misterioso, muito ruminativa, tinha olhos impassíveis, com aparência de cândidos, muito úmidos, mas, no fundo da aparente impassibilidade do olhar, cintilava uma esperteza que, creio eu, poucas pessoas percebiam. Era uma pessoa muito esperta, muito analisando, sempre murmurando, ruminativa, murmurando consigo mesmo. Promoveu ela uma série de conferências em um colégio católico. Eu creio que das freiras agostinianas. Eu mesmo fui encarregado de fazer 2 ou 3 conferências nessa série. Então, o Dom Plínio fez conferências nesse mesmo encontro, nesse mesmo ambiente. Direcionada para um público que era a nata, o creme, a flor do movimento feminino católico de São Paulo. Então, elas vieram justamente para conquistar as melhores. O professor Garri, os melhores. Tanto que bateu as portas da congregação mariana. Queria a adesão e o apoio do professor Plínio. Né? Aí tem uma notícia também falando da visita. Notícia de propaganda, de jornais propaganda a visita dessa Adèle Launay. Em artigo do dia 16 de 8 de 2010, assinado pela assistente social baiana Thalita Carmona Vieira, encontramos a seguinte informação. Então, essa, em 2010, uma notícia que confirma o que o Sr. Plínio está contando. Abre aspas. Em 1932, o Brasil contou com a visita de Adèle Launay, trazendo novas ideias europeias acerca do serviço social,
por meio de diversas conferências que fez pelo país. E ao retornar para a Bélgica, levou consigo duas brasileiras, Maria, eu não sei pronunciar aqui o sobrenome, e Albertina Ramos, que ao se formarem sob a influência europeia, voltaram ao país e fundaram a Escola de Serviço Social de São Paulo. Então, ela pegou duas moças, ela veio justamente para escolher umas discípulas, levou para a Bélgica e lá formaram elas nessas novas ideias, voltaram para o Brasil e fundaram essas equipes sociais aqui. Esse curso intensivo de formação social para moças, organizado pelas Cônicas de Santo Agostinho entre 1 de abril e 15 de maio de 1932, tinha em sua direção Mademoiselle Adèle Launay, 1886-1969, diretora da Escola de Serviço Social de Bruxelas, auxiliada por Mademoiselle Christine de Henrichine, presidente fundadora da Ação Católica das Jovens Católicas Belga. Desse curso participaram moças da melhor sociedade de São Paulo. E aí, ela escolheu essas duas para levar para a Bélgica e lá terminar a sua formação. Doutor Plínio disse, ele conta, que quando ele fazia as conferências, as belgas, eram duas, ficavam lá no fundo da sala conversando entre elas. E perguntaram a ele, não diretamente elas ouviram a pergunta, perguntaram então se o doutor Plínio iria ser padre. Algumas moças que vieram conversar após a conferência, coisa assim. E soube depois que a Mademoiselle Launay, ouvindo isso, havia feito o seguinte comentário, que julguei um tanto esquisito. O doutor Plínio ficou sabendo que ela comentou o seguinte, abro aspas, ele é bom católico demais para se tornar padre, fecho aspas. Então, quer dizer, a visão ela tinha, ela entendeu perfeitamente quem era o doutor Plínio e, na mentalidade dela, o que ela queria fazer uma revolução, claro, ela evidentemente queria que os padres fossem rapazes bobinhos, que vão para o seminário, fáceis de influenciar. Hoje nós vemos nas paróquias que o padre, ele não é ele que dirige a paróquia, são os leigos, principalmente as mulheres. Até na liturgia, nós vemos hoje cada vez mais a participação de mulheres, ministras da Eucaristia, moças acólitas, e que elas é que definem ali a liturgia, incrementam a liturgia, acrescentam coisas à liturgia. Eu conversei com uma senhora muito ativa numa paróquia da Zona Leste de São Paulo, ela me disse que o padre não faz nada, o padre não sabia nada. O padre já, creio eu, de idade, que não é porque não sabia, não se interessa, faz assim, tá bom, vamos fazer. Né? Aí doutor Plínio conta que 10 anos depois, ele ficou sabendo, pelo arcebispo Dom José Gaspar, que assumiu a Arquidiocese de São Paulo após a morte de Dom Duarte Leopoldo Silva, e de uma moça que fora enviada para o movimento da Millet, e não aceitou, que ela, a Mademoiselle Launay, melhor dizendo, havia fundado aqui uma congregação religiosa secreta de freiras, as quais deveriam trajar-se como leigas, mas que ficavam ligadas pelo voto de obediência a essa congregação. Essa congregação religiosa secreta havia sido fundada na Bélgica pelo cardeal Mercier. Chamava-se Auxiliares do Apostolado. Tinha 2 ramos, um dos quais especialmente destinado a auxiliar os padres da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus hoje é arquiprogressista, revolucionários. Essas auxiliares do apostolado aliciaram várias moças desse grupo feminino e fizeram algumas delas passarem 1, 2, 3 anos estudando numa escola de serviço social em Bruxelas, para depois voltar ao Brasil. Quer dizer, fizeram ali um verdadeiro noviciado nessas novas ideias revolucionárias. As pessoas das relações delas não sabiam que tinham se tornado religiosas. Nem o público sabia, nem eu sabia isso do doutrina.
Isto ajuda-nos a compreender o gênese do movimento liturgicista no Brasil, pois com ela se formou toda uma organização com muita influência no movimento católico de São Paulo. Eram moças na sua quase totalidade ricas, das melhores famílias de São Paulo, inteligentes, capazes, sabendo dirigir muito bem as coisas e que haviam recebido uma formação errada proveniente da Bélgica. Então, a raiz da crise do progressista no Brasil começou com o movimento litúrgico, vindo da Europa essas novas ideias de mudanças, do socialismo, ideias comunistas, e que conseguiram no Brasil pessoas de boas famílias, muito bem formadas, para fazerem esse contra-apostolado, né? E queriam que Dom Plínio participasse. Via nele a sua liderança, mas Dom Plínio não aceitou. E aí Dom Plínio, em 1937, vai dirigir o Legionário. E no Legionário, justamente, os seus artigos e também de todo o corpo de redatores do Legionário, que fundou mais tarde, em 1960, a TFP, combateu esses movimentos. Combateu também o nazismo, o comunismo. E, horas tantas, Dom Plínio se fez presidente da Ação Católica, justamente para ele dar um golpe no progressismo que se instalou na Ação Católica. Aí tem todo um jogo de bastidores para Dom Plínio conseguir ser eleito ou nomeado presidente da Ação Católica. E aí ele escreve o livro em defesa da Ação Católica. Por quê? Porque tinha toda uma visão errada, interpretada pelos revolucionários, porque a Ação Católica foi fundada por Pio XI. E Pio XI, eles interpretam erroneamente as palavras de Pio XI. Eles interpretam que Pio XI deu um mandato para o leigo. O leigo era quase um sacerdote. Então, é muito diferente a coisa, né? E Dom Plínio viu isso na Ação Católica, recebeu vários recados. Um deles, a pessoa disse para ele, abre aspas, os séculos mudaram, a igreja não vai mais ser militante assim. Os inimigos dela passaram a ser mansos e ela também. É para todo e para todo sempre. Essa posição combativa deve não só ser posta fora de uso, mas esquecida. Uma nova era começou. Fecha aspas. Então, essa era a mentalidade que eles queriam implantar no Brasil, né? E infiltraram na Ação Católica e no movimento litúrgico vindo da Europa. Então, segundo a doutrina tradicional, o sacerdote traz consigo um poder que lhe vem da ordenação sacramental, e os leigos participam passivamente do sacerdócio do padre. Agora, segundo os inovadores, Pio XI teria acrescentado algo ao sacerdócio passivo dos leigos, de sorte que, com a inscrição de um leigo na Ação Católica, este adquiriria, ipso facto, um modo de participação no sacerdócio. Participação essa que já não seria inteiramente passiva, mas lhe conferiria certa parcela no poder de jurisdição, visando assim estabelecer uma transformação do estatuto do leigo na igreja. Então, Pio XI, ao instituir e fundar a Ação Católica, era para a participação ativa do leigo, para a participação do leigo na paróquia, no apostolado leigo. Mas eles interpretavam que era um mandato, como um papel parecido com o do padre, do sacerdote. Então eles não precisa horas tantas dizia, não precisa do padre, não, nós fazemos aqui a celebração. Então você vê, é toda uma mentalidade que foi criada, como hoje o Concílio Vaticano II. A interpretação do concílio é que deu origem nas inovações litúrgicas. Os documentos do concílio não é explícito
quanto às mudanças, quanto à liberdade na liturgia, que os padres dizem, que os bispos dizem que é do concílio. Hoje, são poucos padres que celebram a missa de Paulo VI como ela está no próprio missal de Paulo VI. Eles não seguem o missal. Até as orações eucarísticas são inventadas. Na biografia de Monsieur Lefebvre, ele conta que foi falar uma das muitas reuniões e encontros que ele teve, muitas, talvez 2 ou 3, com Paulo VI, ele falou, mas santidade, há orações, X número de orações eucarísticas diferentes. O Santo Padre falou, o Papa falou, mas eu não sei, são muito mais. Quer dizer, ele sabia dos abusos litúrgicos, que os bispos não coibiram, os padres e muitos bispos até impulsionaram, né, os padres a fazerem essas implementações. Então, os inovadores deduzem que os membros da ação católica participariam da liturgia, não passivamente, mas ativamente, como verdadeiros liturgos oficiantes. O movimento litúrgico também sustentava que eles não pertenciam apenas à igreja discente, governada e santificada, mas exerciam funções de docência, governo e santificação, que lhes pertenciam como atributos próprios de seu novo estado. Seriam, no fundo, uns padrezinhos, um padre em ponto menor, e como tal deviam, em alguma medida, participar do governo da igreja, deviam santificar e deviam ensinar. Então, toda uma interpretação equivocada, de propósito, claro, desse documento de Pio XI, na criação da ação católica, para justificarem as novidades que o movimento liturgicista trouxe da Europa e com a própria ação católica. Pio XI, então, constituiu a ação católica, ela veio para o Brasil e, infiltrada já dessas ideias, desses propagadores dessas ideias, queriam, então, fazer toda essa revolução. E fizeram, na verdade. Mas, ao contrário do que diz o rapaz, eu não tenho o nome nem tenho o texto aqui, mas o doutor Plínio não... Porque eu disse no outro vídeo que se não fosse o papel do doutor Plínio, hoje nós não teríamos a volta da missa em latim, da missa tridentina, os diversos grupos tradicionais que nós temos hoje, tradicionalistas. Ele discorda, tentando dizer que só Monsieur Lefebvre e Dom Maier são os responsáveis por isso. Mas, na verdade, Doutor Plínio fundou uma família de almas, uma instituição de leigos católicos, não de uma ordem religiosa, porque senão ele estaria na mão dos bispos. Ele não poderia combater, infelizmente, como ele sempre dizia, com muita dor que eu digo, combater a própria hierarquia, estando submisso a ela. Então, por isso ele fundou um movimento de leigos, um movimento de inspiração católica. Mas toda a estrutura da TFP era de uma ordem religiosa, na vida interna, a hierarquia, o ordo, as normas, etc. Uma família de alma, uma escola de pensamento. Então, Doutor Plínio sempre foi um grande incômodo para o progressismo do Brasil, em defesa da ação católica. Depois veio a reforma agrária, a questão de consciência, que a CNBB estava por trás da reforma agrária socialista e confiscatória no Brasil, baldeação ideológica, o tribalismo. Então, vários livros, várias campanhas que o professor Plínio e a TFP fizeram, sempre foi com base nos ensinamentos do magistério tradicional da igreja e combatendo não um ponto, uma visão única, mas o conjunto dos erros trazido pelo modernismo, condenado por São Pio X, transformou-se no progressismo, no comunismo, mas só no comunismo não, mas as revoluções, aquilo que chama de a revolução, que teve início com a Revolução Protestante, a Revolução Francesa, a Revolução Comunista, e hoje estamos na quarta revolução, a Revolução Tribalista, e já vemos aí, incorporado a ela, o ecologismo. Tudo visando a destruição da civilização cristã. Então, o professor Plínio já,
na década de 1930, e ele conta que em 1928, quando ele ingressou no movimento católico, ainda se percebia a ação benfazeja do pontificado de São Pio X na igreja no Brasil. Era 95% de católicos no Brasil na época. E de lá para cá, isso foi decaindo. Mas o Dr. Plínio percebeu a raiz do problema, ele entendeu a raiz do problema. Tanto que, em 1959, ele escreve o livro A Revolução e Contra-Revolução, sintetizando toda a linha do seu pensamento, as três revoluções. Em 92, ele acrescenta a quarta revolução, que é justamente a revolução gnóstica e igualitária, a grande serpente o demônio, visando a destruição da civilização cristã. Então, quando eu afirmei e afirmo que o professor Plínio teve um papel fundamental na resistência e para que hoje tenhamos um ressurgimento, um surto tradicionalista na igreja, é porque ele não só enxergou a raiz do problema, denunciou, alertou, e vendo que aqueles que deveriam encabeçar essa resistência ou não fizeram, ficaram passivos, ou até traíram e até passaram a ser os seus propagadores, defensores, ele se armou e foi para a luta. Com os poucos recursos que teve, desenvolveu um trabalho que transpôs as fronteiras do Brasil, chegou à Europa, Estados Unidos, na Ásia, na África e nos 5 continentes. Então, a questão é a visão dos tradicionalistas, a visão pequena da questão só do concílio. O concílio, porque o concílio, a liturgia. Aí, o que nós vemos nas missas, boa parte das missas tradicionalistas? Um tradicionalismo morto. Uma missa que em algumas a gente vê que é quase um teatro. Porque nós vemos que as pessoas, o público não tem aquela gana, aquela garra, aquela combatividade de viver aquilo ali. Vai à missa, a missa é latim, a missa é tradicional. Mas, saindo da igreja, saindo da missa, estão com o espírito revolucionário totalmente tomado do espírito revolucionário. Então, a escola de pensamento do professor Plínio não. É de sim, não. É agir em contra. Então, se a revolução lança uma moda, nós vamos agir contra, nós vamos nos vestir diferente, de forma tradicional, claro. Se lança um corte de cabelo revolucionário, nós continuamos cortando o cabelo tradicionalmente, sempre usando, agindo contrário, não deixando o espírito revolucionário tomar a mentalidade. Então, eu lembro aqui um fato, para encerrar, que uma vez, no Santo do Dia, estava presente, ouvi o próprio Dr. Plínio dizer isso. Quer dizer, não, nós temos que agir de tal forma, nós temos que ser de tal maneira autênticos, não foi exatamente essas palavras que ele disse, mas nessa linha da TFP ser, o membro da TFP ser totalmente autêntico, praticar tudo aquilo que defendemos, tudo aquilo que ensinamos, tudo aquilo que vemos como sendo a verdade, que aí vem as palavras dele mesmo, textuais, abro aspas. Quando virem 2 jovens da TFP, 2 membros da TFP caminhando, até pelas costas, as pessoas devem olhar e dizer, ali vão 2 membros da TFP. E é verdade que isso é assim. A gente encontra um membro da TFP, pela fisionomia, nós vemos que aquelas pessoas são diferentes. Tem uma áurea da vocação, do tal, como costuma-se dizer internamente. O membro da TFP tem um tal, um chamado, uma vocação. Outro fato interessante que no Chile, o Chile teve um problema sério do comunismo, veio a ditadura do Pinochet,
porque o Chile estava caindo no comunismo, etc. E a TFP fez uma campanha, e um membro da TFP ficou encurralado num viaduto. Então, as campanhas dos anos 70, no Brasil também, 60, tinham pega feio às vezes. Os comunistas se organizavam e de forma a atacar verbalmente, não me lembro de vias de fato, mas a coisa era... E tinha uma ordem do Doutor Plínio também para nunca brigar, né? O Doutor Plínio, se nós, mesmo nos defendendo, vamos ser taxados de agressores. Então, se evitava o confronto corporal. Mas esse rapaz, então, no Chile, se viu encurralado. O que eu vou fazer? Os comunistas vão me agredir, vão me matar. Ele, então, rezou a Nossa Senhora pedindo o olhar do Doutor Plínio. E conta esse fato, que ele conta o fato que os comunistas, então, olhando para ele e falava, la mirada, o olhar. E ele avançou e nada fizeram com ele. Doutor Plínio tinha esse olhar de uma pessoa que enxergava os horizontes, amplos horizontes, a certeza da vitória de Nossa Senhora, um olhar não de ódio, mas de amor ao bem, de amor a Deus, a Nossa Senhora, à Igreja, e, por consequência, o ódio ao mal, ao pecado, ao demônio, à revolução. Então, o olhar de Doutor Plínio foi o que esse jovem membro da TFP chilena pediu, e os comunistas viram nele um olhar que os confrontou e os desconcertou. Então, meus amigos, ficamos por aqui, nesse breve vídeo, nesse breve comentário, a leitura de algumas reminiscências, alguns comentários do professor Plínio da sua luta na década de 1930, para demonstrar que Doutor Plínio enxergou o conjunto do erro e do mal que é a revolução. Ele não se limitou a apenas um aspecto da decadência, da revolucionária, da infiltração na igreja, mas ele viu o seu conjunto. E a ela, ele se pôs de frente, enfrentou, denunciou e conseguiu muitas vitórias. Retardou o processo, de uma certa forma, mas hoje vemos esse ressurgimento conservador no Brasil e na igreja. E teve, com certeza, sim, o papel da sua luta e sua influência. Caros amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo, vamos divulgar a vida, a obra, a luta do grande líder católico brasileiro, fundador da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, a TFP, o professor Plínio Correia de Oliveira. Salve Maria!